Isso é podcast Força Comandos número 16. Bem-vindos de volta ao podcast Força Comandos, meu nome é Mavel. E hoje no episódio 16 eu tenho dois amigos meus que não serão identificados. São caras extremamente legais que têm um amplo conhecimento aí na área de camuflagem e tudo mais. Mas antes da gente continuar, cara, você falou um negócio muito interessante, mas eu preciso focar nesse assunto sobre o fornecimento de Woodlands na guerra do Iraque. Só que para isso eu vou voltar um pouquinho no tempo. Todo mundo tem uma visão de que os Estados Unidos, militarmente, é uma situação quase utópica, que os caras conseguem fornecer equipamento de qualidade máxima para todas as tropas, que os caras conseguem dar, tipo, eles sempre acertam no que eles desenvolvem. E a verdade verdadeira é que é muito contrário isso. Os Estados Unidos têm uma série de falhas históricas militares enormes. Só que por conta deles serem uma potência muito grande militarmente falando, essas falhas são muitas vezes ocultadas, por exemplo. Só te interrompendo um pouco, pouca gente sabe que antes da guerra ao terror, todas as forças armadas americanas, elas, assim, os problemas e os níveis de equipamento, etc, era quase próximos ao que é o Brasil hoje, assim. Sim. Antes da guerra ao terror, os Estados Unidos eram um país com um exército, assim, ok, tipo, não é como é hoje. Mas antes da guerra ao terror, tipo, muita coisa era muito parada. Os padrões de anos 80 e 90, os Estados Unidos ainda era uma potência militar gigante, cara. Estamos falando de, tipo, os caras, eles não paravam de enfiar dinheiro nas forças armadas. Só que o problema desse não parar de enfiar dinheiro é que eles enfiavam muito dinheiro em projetos que ou não saíam do lugar ou então resultavam em péssimos equipes que pouco tempo eram substituídos. Ou então... o Bradley eu ia falar agora, mas... enfim. A gente vai chegar no CP. Vamos voltar um pouco pra época do Woodlands. O Woodlands ele não conseguiu ser introduzido 100%. A primeira aparição famosa do Woodlands M81 foi na invasão de Grenada em 81, Granada. obviamente. Também foi... aí foi o Panamá. Panamá, é isso Panamá foi a estreia do Humvee, eu ia falar. Eu ia falar que tinha sido enganado, mas não foi. E a entrega do Woodlands M81 não foi completa em Grenada. Muitas tropas, incluindo a 101 Airborne, pularam de paraquedas nas ilhas usando fardamento verde. O verde do Vietnã, sabe? Sim. O Jungle Fatigue. Você diz no Panamá ou diz no... Em Grenada. Em Granada, ok. Grenada. Eu vou até apontar um detalhe interessante pra você, que na Europa, na Cortina de Ferro, nos anos 70 e comecinho dos 80, muitas tropas, assim, não sei dizer se eram forças especiais, mas eram unidades mais puxadas a patrulhamento e reconhecimento, faziam uso de camuflagem Aqueles lizards. LURPs, sim, Faziam uso de camuflagem lizards, faziam uso de camuflagens italianas e camuflagens alemãs e o que for, e patrulhavam a Cortina de Ferro com isso. Não usavam pra combate, usavam só pra patrulha. Mas usavam essas camuflagens, porque o Woodlands não tinha sido entregue 100% ainda nessa época. E fica um detalhe muito legal pra você. O RDL, que é o padrão produzido no Vietnã, ele teve uma atualização nos anos 70 que trouxe ele pra cores extremamente similares às cores do Woodlands. E tem relatos de fardamentos RDL ainda sendo usados na invasão do Iraque em 91. Eu tenho uma foto de um capitão da... Não lembro se ele era do exército ou se era da Força Aérea, não. Eu tenho certeza que ele é do exército. E ele tava com um fardamento RDL, cara. E um capacete de M1 ainda por cima. Tava com um capacete M1. O capacete M1 continua em uso até pra te interromper falando um pouco da Guerra do Golfo. Na Guerra do Golfo surgiu uma outra camuflagem que a gente quase esqueceu. Aí em meados de 92, é isso? 91. 91... que era o chocolate lá. Chocolate chip. Na verdade, desculpa interromper, mas o chocolate chip ele teve origem nos anos 60 já. E como ele chegou às mãos dos Estados Unidos? Os Estados Unidos deu na cabeça, os caras falaram, a gente vai usar o chocolate chip. Foi desenvolvido por eles mesmo. Só que aí que tem um negócio.
O chocolate chip, você viu, ele se chama chocolate chip porque as manchinhas de pedrinhas desenhadas nele lembram muito... tá bom, talvez na cabeça que Cookies. desenhou lembra muito a gota de chocolate de um cookie. Sim. Só que tem o detalhe, ele foi desenvolvido para uso nos desertos de Nevada, nos desertos americanos. Por isso que... Mais uma quando falha chegou aí no do Golfo- Departamento não, de Defesa. Uma falha enorme, porque você chegou no Golfo e é tudo areia retinho, Sim. não tem pedrinha. Pra quem, os ouvintes que tiverem alguma dúvida, o Chocolate Chip, ele, se você procurar Gulf War, qualquer tipo de força, durante a Guerra do Golfo dos Estados Unidos, Assista o filme vocês vão ver- Jarhead que vocês vão ver. É, muito Jarhead, chocolate. Soldado Anônimo, aqui no Brasil, você vai ver que aquele padrão de camuflagem e tudo mais, você pode ver que você vê a diferença de longe entre o deserto do Golfo em relação aos soldados em si, tipo, não faz muito sentido a camuflagem. Funciona de alguma forma, mas não é 100%. Então, mas um detalhe engraçado, muitos países no Oriente Médio até hoje fazem uso do chocolate chip Sim, em outras cores proprietárias deles. Se eu não me engano, eu já cheguei a ver chocolate chip azul. E eram pra forças policiais, eu acho. Não lembro se eu era já no vi. Iêmen ou na Arábia Saudita. Um detalhe interessante. O Pode falar. Vini da V-Unit é um fanático por chocolate chip. E ele tem muitos exemplares de chocolate chips do Oriente Médio. V-Unit, pra quem não sabe, é uma das lojas mais especializadas na parte de fardamento, assim, no estado de São Paulo e talvez no Brasil. Provavelmente a melhor do Brasil, cara. Se alguém tiver alguma referência ou alguma loja melhor especializada nessa área de fardamento e militaria no Brasil, por favor, tague a gente em algum lugar. Mas, pra quem não conhece a V-Unit, é uma das melhores. Mas, só lembrando um pouco, o Reino Unido participou da Guerra do Golfo. Sim. Se você... Teve um mix de uniformes que eu lembro que eu vi. Qual é o padrão de camuflagem que eles usavam na Guerra do Golfo? DPM deserto. Eles usam até hoje, mais ou menos. Não, eles usavam um padrão que ele parecido com o Woodland. É o DPM. Tá. O DPM. O DPM ele é um padrão que originou do brushstroke e foi usado nas Falklands, foi usado na Irlanda, foi usado na Iugoslávia, foi usado em uma coloração de deserto no Golfo. Só que, se eu não me engano, E teve até um se eu mix, não me então, engano, em 91, muitas tropas britânicas foram com um DPM de deserto. Se eu não me engano, eu posso estar errado. Sim, tinha, mas DPM deserto não, DPM Woodlands. e tinha um mix, na verdade, dele, que era justamente eles usarem esse fardamento juntamente com o chocolate chip dos americanos, que fazia até uma... E tinha também um padrão de camuflagem que eu não posso deixar de lembrar, que foi utilizado até em tempos atuais, até na Guerra do Afeganistão, por algumas unidades tipo Delta, etc., durante as campanhas em Tora Bora, que é aquele Desert Night Camouflage, que é aquele verde que tem pontos minúsculas pretas. Você sabe falar um pouco sobre? Então, a situação com aquela camuflagem lá é que ela não foi desenvolvida para se camuflar na escuridão da noite em si, mas o propósito dela é estar confundindo sensores de infravermelho e visão noturna. E, honestamente, ela funciona. Não é algo 100% de efetividade, mas ela funciona bem. Só que um detalhe engraçado. Lembra quando eu mencionei da camuflagem que os soviéticos desenvolveram digitalizada nos anos 60? Sim, é bem parecida. Então, é que tem um detalhe legal sobre ela. Era um macacão. Ela não era uma farda de calça e gandola separada. Era um macacão de dois lados. Por um lado você tinha aquele verde bem forte, com as manchas digitalizadas brancas simulando folhas. KLMK. E do outro lado do macacão, você tinha uma textura pixelada por completo, como se fosse uma Night Camo americana, só que nas cores branca e verde clara. E funcionava com a visão noturna. Isso já nos anos 60. Faz sentido. Eu lembro que eu tinha visto em algum lugar, eu não fazia ideia qual era a funcionalidade dela, mas eu lembro que, assim, a de dia era ridícula, né? Porque de dia você via aquela camuflagem verde junto com aquela estilo deserto, e você não entendia, eu pelo menos não fazia a mínima quando via essas imagens. Depois de um grande tempo que eu fui ver que era um deserto, a denominação dela era DNC, que era Desert Night Camouflage. Eu acho muito bonita aquela camuflagem. É muito bonita, eu vi, ela é uma militaria muito difícil de achar, né? Eu não sei se é tão difícil assim. Eu vi na V-Unit também. Porque não foi tão produzida, tipo, Sim. não valia a pena produzir ela.